Fala, tropa! Já fez sua fezinha? Ainda não? Então corre pra KTO. Cupom CHARLA com 20% de bônus no primeiro depósito. Vral! Falando sobre dificuldades, 2-2. Vitor Lessa, como é que você vê este resultado? Depois também com o contexto do jogo agora pra próxima partida, assim. Dá pro Fluminense estar na final da Libertadores? É aquela velha metáfora do copo meio vazio, meio cheio, né? É aquela história. É ruim, é bom ter empatado 2-2 com o Inter, tendo que decidir no Beira-Rio. Em termos de resultado, não é bom. Isso é um fato, porque o Inter no Beira-Rio é muito forte. Agora, pelo que aconteceu no jogo, pela forma como o jogo foi se desenhando, Samuel Xavier expulso ainda no primeiro tempo, né? Poderia ter sido pior. Poderia ter sido pior. O Fluminense ontem sai no lucro. Teve um início de jogo muito complicado, muito difícil. O Fluminense não estava bem no jogo, até encontrar o seu gol ali numa falha bizarra do René, que entrega a bola pro Arias. Teve até uma chance com o Keno, mas a sensação que eu tinha, pelo menos, era de que o Inter falou, o Inter vai fazer um gol a qualquer momento. E se fizer um, sabe lá Deus o que pode acontecer. O Fluminense não tinha ainda se encontrado no jogo. Podia ter feito antes do gol do Flu até. Não, podia ter feito. O Ener Valencia chuta uma bola cruzada que o Fábio faz a defesa, que só Fábio, goleiros desse Exatamente, nível, faz o pancada monstro, cruzada ali, rasteiro, meu amigo. É só gênio da posição como o Fábio pra pegar uma bola daquela. Então, eu acho que o Fluminense teve um início de jogo bem complicado. A estratégia que deu muito certo contra o Olímpia ontem, que não, na minha opinião, pelo menos, não funcionou bem contra o Internacional. E era, de certa forma, previsível. Primeiro, pela qualidade dos dois times. Sim. O Inter é muito mais time que o Olímpia. Tem jogadores muito mais qualificados justamente nesse setor. Então, quando o Inter roubava a bola, tinha muito espaço para progredir. E esses jogadores vindo de frente, né, com a qualidade que eles têm, com o Ener Valencia na frente, com o Alan Patrick, que é um cara que é um segundo atacante, mas ele recua para fazer para ser esse meia que flutua ali entre os zagueiros e os volantes. Exato. Ele faz um estrago ali com o espaço. Mas o Alan Patrick hoje talvez seja tá entre os dois meias aí de mais qualidade atualmente. Atuando no Brasil. Neste momento. A gente vai pegar mais 2 jogadores ali. Mas, então, eu acho que eu não sei se a comissão técnica do Diniz entendeu que poderia ter, que conseguiria encurralar o Inter como encurralou o Olímpia, se a leitura foi essa, mas pra mim ontem o Fluminense, é óbvio que é muito mais tranquilo falar isso depois do jogo. Sim. Né? E eu até falei antes de começar o jogo, porque eu tento ser muito coerente com o que eu falo, né, no canal, com as análises que eu faço. O Fluminense hoje ele tá numa semifinal de Libertadores e ele passa do Olímpia da forma como passou, com aquela tranquilidade, porque é um time corajoso. E essa coragem, ela vem muito pelo seu treinador, que é um cara arrojado, que é um cara que não tem medo, e é um cara que ele tem muita convicção no trabalho dele. E eu acho isso do cacete. Né? Aliás, é uma das coisas que mais me faz admirar o Fernando Diniz. É o único agora, no jeito a gente precisa disso. Ele sai do comum. Isso é pro espetáculo, pra quem tá assistindo o jogo. Quando saiu a escalação... Pô, pra quem tá assistindo o jogo ontem, foi um jogaço, irmão. Pra quem não tá, assim, só assistindo, não tá envolvido, né? Quem não tá trabalhando, quem não tá torcendo, foi um jogaço. Mas o Fluminense correu riscos além da conta. A gente vai aprofundar mais, tô falando demais sozinho aqui, mas... Não. É isso aí. Você tem um time com o Ganso voltando de lesão há 30 dias praticamente parado, e o Ganso já não é um jogador combativo na marcação. Sim. Não é a característica dele. Então só tinha ele e o André de meio campistas ali, de fato. Um Marcelo que ainda tá sofrendo ainda na parte física, é um cracaço, mas ainda tá sofrendo na marcação. E o Felipe Melo tava muito mal ontem. Muito mal. Que não é o normal dele. O Felipe Melo foi um jogo ruim ontem. Errou muito. Vinha fazendo grandes jogos. Ontem ele não foi bem. Ontem ele errou, assim, muito mais do que o normal. E aí você compromete. Você tem 3 jogadores aí que não estavam num bom dia, e você perde muito na marcação, cara. E que você vai, de uma hora, você vai ter que mexer nesses caras. Vai ter que Marcelo, Felipe e Ganso, mesmo se tivessem feito um bom primeiro tempo, são 3 caras que já começam o jogo e o Diniz já sabe, a torcida já sabe que no segundo tempo vai ter que mexer. É isso. E aí, sem contar com você pontuou. O Ganso voltando, não fez a maior crítica do torcedor é essa daqui, o Ailton Souza falando assim: Diniz sabotando ele mesmo. Fluminense deu os gols para o Inter. Ridícula a entrada do Ganso, 30 dias parado.
esperando o Alexander 3 meses pra essa palhaçada pro menino ficar no banco. A galera Alexander não podia ter ficado no banco. De repente era Alexander no lugar do Ganso e deixava o John Kennedy. Ou no John Kennedy. Ou no John Kennedy. Ou você quer manter aquela estrutura no 4-2-4, né? você pode até manter o 4-2-4 com o Alexander ali do André, ao lado do André, você vai dar um suporte maior e vai conseguir proteger um pouco mais a área, né? Vai se proteger de um time que tem qualidade. Sim. E um time que a gente sabia, e eu já sabia que o Inter não ia pro Maracanã se defender. Não ia ficar porque atrás. não é. O Inter do Cudê não é esse time. Se fosse Mano, aí era outra coisa. Agora o Inter do podia Cudê escalar tal qual escalou contra o Olímpia, né? faria mais sentido. Com esse time, da forma como o Inter joga, que a gente já viu jogar, inclusive contra o River lá no Monumental, pra mim, eu acho que houve um erro de avaliação. E a gente aqui falava ontem, até tava aqui com o Wagner Jung, que é da Rádio Inferno, lá do Inter. Inferno do Destino. Inferno do Destino. Inferno Meu Destino. É o nome da rádio. É isso aí. Bonito esse nome. Poético. E aí ele tava dizendo aqui, e acertou, que o Inter não iria com o Bustos, que sobe muito, ia botar o Hugo Malo, né? É Malho, né? É o espanhol, né? E acertou essa modificação. Por incrível que pareça... Que era pra segurar ali. O cara era pra segurar as investidas do Keno por aquele lado. Acabou que foi decisivo na parte ofensiva, né? Sim. 2 vezes. Uma no cruzamento, outra no gol. No gol, né? Posso só lembrar uma coisa? Se eu não me engano, né? Me corrige lá se eu estiver errado. Fernando Diniz contra o Olímpia botou o 4-2-4 lá. Lá e aqui. Por isso que eu Mas falei. é isso, né? Vem aí o Mas é por isso que eu falei. Ele sabia que o Olímpia não ia pra cima dele. Ia ficar atrás dele, tinha que povoar aquela Não porra. é a característica dos caras. Exatamente. E aí eu falei, lá, quando ele colocou esse time aqui lá, aí todo mundo, louco, maluco, lunático. Eu falei, gente, assim, não dá pra dizer que é uma surpresa total. Falei antes do jogo que os poderia caras vão se acontecer. defender. Não dá pra dizer que é uma surpresa total, mas pra esse jogo eu acho que não era o ideal porque é uma diferença muito grande. Quando saiu a escalação...